Boa noite, meus queridos. Temos aqui mais um encontro com um tarô, né? Com a sua energia, com seus aprendizados, com seus ensinamentos. Hoje nós vamos trabalhar um pouco o exercício do contato com, efetivamente, o contato com os arcanos, né? Do jogo, como é que a gente relaciona. Hoje eu vou dar um exemplo sobre como nós podemos trabalhar com o jogo dos 4 planos nos relacionamentos. Eu fiz aqui uma mudança de disposição para a gente também poder trabalhar a nossa flexibilidade mental, né? Porque muitas vezes a gente fica apenas numa estrutura, né? Que foi a estrutura inicialmente que eu recebi, que era colunas e linhas. Mas a gente pode também trabalhar linhas e colunas mantendo o mesmo entendimento, tudo é combinado com o tarô, como já falei para vocês. Combinou com o tarô, tá valendo. Fica mais fácil para eu apresentar o encontro com vocês fazer na horizontal, porque as cartas ficam maiores. Então tá assim, a primeira carta é como sendo o plano espiritual, que nós já falamos disso em outros vídeos. Eu vou explicar por que a gente está voltando nisso. A segunda, plano mental, a terceira, plano emocional e a quarta, plano físico. Nós podemos, gente, desbloquear muita coisa em nossas vidas, limpar muita dificuldade através do tarô. O tarô, ele durante muitos e muitos séculos, ele foi usado mais para saber adivinhação, muitas vezes para saber relacionamento, para vários fins, e acabou se perdendo um pouco o seu caráter magístico mesmo, né? Dá para a gente fazer muita coisa com ele. Então, se você encontrou uma carta num plano, seja físico, seja emocional, seja mental, seja espiritual, que traz uma conotação de bloqueio, traz uma referência de dificuldade, dá para ser trabalhado de várias formas, a forma mais simples, a forma mais acessível a cada um de nós é a oração. A oração do Pai Nosso, a oração da Ave Maria, uma oração que venha do nosso próprio coração, que seja verdadeira. Independente se é Pai Nosso ou Ave Maria, a oração tem que ser verdadeira. Porque se nós fizermos o Pai Nosso ou Ave Maria, mas estiver só repetindo, aquilo não vai ecoar. Não vai fazer eco no jogo, não vai fazer eco na nossa vida. Tá bom? Então, vou explicar aqui como é que está essa distribuição, essa disposição para a gente poder ver o exemplo no próximo slide. Os planos estão montados, então primeiro é o espiritual, porque é o mais importante, é dali que tudo vem, e o plano físico, porque o plano espiritual, nós carregamos ele durante muitas e muitas existências. Os outros 3 planos nós vivenciamos nessa existência, então eu vivencio com o nome de Alessandro, todo um enredo mental, um enredo emocional, um enredo físico. Mas esse enredo, como Alessandro, é como se fosse um capítulo de um grande livro, tá certo? Um livro de milhares de páginas e centenas ou milhares de capítulos. Cada capítulo desse livro é uma vida do Alessandro. Então, essa vida do Alessandro vai receber o capítulo Alessandro Fernandes Machado, meu nome. Quando eu desencarnar, vai abrir outras páginas. Eu vou ter páginas em branco que vai ser escrita do meu período lá na erraticidade, para onde que eu vou, o que eu vou viver, o que eu vou experienciar. Vai abrir um novo capítulo, Entre Vidas, né? Vai ser ali um apêndice, vai ser um anexo à vida do Alessandro. Quando o Alessandro reencarnar, eu posso reencarnar nesse planeta, posso reencarnar em outro planeta, posso reencarnar como homem, posso reencarnar como mulher, posso reencarnar de novo no Brasil ou não. Vai abrir um novo capítulo com outro nome, com uma nova identidade e uma nova história. Mas o grande book, o grande livro, é o plano espiritual. Por isso que eu insisto nesse jogo com o plano espiritual. Tá bom? E aí, como é que nós fizemos a distribuição? A primeira linha está representando o consulente, né? Ou a consulente. Né? A pessoa vai vir perguntar para a gente, o enredo significa o seguinte, né? É um jogo sobre relacionamento. Então, pode ser uma situação que a pessoa está já casado, ou casada, ou namorando, ou deseja
iniciar um relacionamento. Esse jogo serve para qualquer uma dessas situações. Vai ser feito o jogo para saber como o consulente está no relacionamento. Vai ser a nossa primeira linha. Como está realmente o relacionamento, porque aí saem as ilusões, porque a forma que nós vemos o outro passa muito pela nossa ótica. Isso fica fácil de entender de quem usa óculos. Por exemplo, tem pessoas que usam óculos de perto, tem outros que usam óculos de longe, tem pessoas que só usam óculos de sol, e tem pessoas que usam óculos bifocal e outros que usam lente de contato, tá bom? E outros que não precisam usar óculos. Cada uma dessas pessoas vai ver o mundo através de uma lente. As lentes mais grossas vai dificultar a pessoa, ele não vai ver com toda clareza, e a pessoa que tem dificuldade de visão e não usa óculos também não vai ter clareza. Então, isso vai depender muito. Então, às vezes a pessoa acha que o relacionamento está muito ruim e, na realidade, não está. Ele está bom, só não está sendo o bom que aquela pessoa queria. Às vezes aquela pessoa queria um mimo, às vezes queria subjugar o outro, às vezes queria mandar no outro, às vezes queria algo que aquele outro não possa dar. Isso não quer dizer que esteja ruim. Pode estar ruim para ela ou para ele, para atender a um capricho ou uma vontade ou um desejo. Mas em si o relacionamento não está ruim e isso vai ser representado na linha do meio. A terceira linha vai representar o outro. Percebe que o relacionamento está no meio porque ele conjuga as duas cartas, as duas linhas. Então, o relacionamento em si está no meio porque ele é uma conjugação da carta que está na primeira linha, que representa o consulente, e das cartas que estão na terceira linha, que representa o parceiro ou parceira. Tá bom? Gostaria, antes de eu passar para o próximo slide, como hoje vai ser uma prática, eu peço para estar o áudio aberto. Eu vou perguntar para vocês, ficou alguma dúvida em relação a essa disposição? Que eu precise reforçar alguma explicação? Não. Então, tá. Não, para mim também não. Eu entendi. Então, vamos aqui para a prática. Então, lembrando, a primeira linha representa o consulente ou a consulente. A linha do meio representa o relacionamento. Tá? E a linha de baixo representa o parceiro. A primeira coluna, o plano espiritual, a segunda, o plano mental, a terceira, o emocional e a quarta, o físico. Se precisar, eu repito. Então, eu vou deixar vocês olhar um pouquinho. Enquanto vocês vão olhando, eu vou falar um pouquinho das cartas. Essa prática, eu não fiz um resumo, né? A gente é igual andar de bicicleta, né? Ou andar de carro. Quem aprendeu a dirigir, as primeiras aulas é feita com o instrutor do lado. Você tem ali, ele vai falando para você, passa a marcha, ele vai dizendo para você o que você tem de fazer e tal. No que nós vamos ganhando confiança, ele já não fala mais. E depois de um tempo a gente faz uma prova no Detran e consegue ou não a nossa carta de direção. Também é a mesma coisa. Quando a gente dirige a primeira vez sozinho, também tem dúvida, também tem medo. Todo mundo passa por isso. Mas com a prática e com a insistência e a persistência, nós podemos fazer até grandes viagens de horas, de dias, de semanas dirigindo e vamos dirigir muito bem. Tá bom? No Brasil ou fora. Porque uma vez que você sabe dirigir, você sabe dirigir. O tarô é a mesma coisa. Então, no primeiro momento, gente, eu escrevia lá a minha interpretação, isso estava lá escrito para vocês poderem acompanhar e tal. Mas com a prática, é mais importante trabalhar o que vocês vierem a trazer e eu só dar uma lapidada do que eu ficar dizendo e vocês acompanharem o meu raciocínio, tá bom? Eu gostaria muito mais de desenvolver de vocês e em vocês o raciocínio. E a prática é igual o motoristazinho da autoescola. Agora vocês vão dirigir um pouquinho sozinho, eu não vou falar qual é a marcha que tem de passar, só de vez em quando arranhar a caixa, eu vou lá e vou dar uma ajustada, tá bom? Beleza. Quem gostaria de falar? Só um por vez, tá? Sem briga, né? Sem briga, né? Sem briga. Gente, não tem nada certo, Então, não tem nada errado. Podem, é isso aí, é a vida. então como você
estava explanando, e quando estava explanando, eu estava analisando o primeiro, então eu acho que eu posso já falar sobre o primeiro. Bom, o que Ô, eu percebi... Dinda, Oi. eu só tenho uma dúvida. A primeira carta, ela é qual? É a sacerdotisa? Sacerdotisa, isso. É. Tá. Deixa eu falar as cartas rapidinho aqui para ela, só porque o baralho dela é diferente. Olha só. A primeira é a sacerdotisa, na primeira linha, tá? A segunda é o 9 de ouros, a terceira é o imperador, a quarta é o 3 de ouros. Temos duas cartas de ouro na primeira linha. Na segunda linha, nós temos o cavaleiro de espada, 6 de ouros, rei de copas e a lua. Na terceira linha, nós temos a torre, 7 de espadas, 9 de paus e o 2 de espadas. Temos também duas cartas de espadas na terceira linha. Pode falar, Aline. Tá, o consulente é no relacionamento, né? Então, espiritualmente, eu vejo que pode até ter uma conexão até de outras vidas, né? Porque a sacerdotisa, ela remete, além desse lado velado dela, também a sacerdotisa do tempo de outrora, né? Foi a primeira impressão que eu tive. Então, pode ter um elo espiritual em relação a esse relacionamento, mas é algo que está bem velado, é algo que provoca um certo receio, né? Não encara aquilo de forma tão aberta. Então, analisa e de uma forma um pouco velada, com certo receio. Então, quando sai essa carta, o recomendado é que pergunte para o tarô, né? Peça para que o tarô mostre o que está sendo velado, né? O que está escondido atrás daquilo ali. E como saiu no plano espiritual, justamente que mostre se existe alguma interferência espiritual para ver se dá certo, se não dá certo, se tem alguma coisa impedindo. Tá, No plano mental... Só um minutinho. Aline, só um minutinho. Já que você puxou essa linha, pega no seu tarô aí e faz a pergunta para a sacerdotisa e tira e já fala. Eu não embaralhei. Então vira de cabeça para baixo e vamos lá, seja o que Deus quiser. Tá. Saiu 3 de ouros. A mesma carta que está no plano físico. Não dá. Tira a outra, porque eu já não posso ir duas vezes. Saiu Cavaleiro de Espadas. Não, Pajem. Pajem de Espadas. Deu, né? Senão tinha que tirar outra. Beleza. Quando você fez a sua leitura, agora fez a pergunta para a sacerdotisa. A sacerdotisa te mostrou que estava oculto. Saiu o pajem de espada. Como é que você encaixa ele aí no jogo? Entendeu? Eu encaixo que... entendi. Eu encaixo que tem uma certa imaturidade aqui, uma certa leviandade. Não vejo, comparando com a leitura que eu fiz, né, nenhum elo kármico, nenhum elo espiritual. É algo meio que descompromissado, né? Pode? À vontade. Quer complementar? Corrigir? Não, assim, é a sua visão. Eu assim, quando eu olho o jogo, mas aí é aquela história do exemplo da direção. A pessoa que já tem uma experiência, ele já olha lá na frente, vê o cara que vai fazer a curva, o cara que freou, o cara que ligou a seta, tá, a mesma coisa. Quando eu bato o olho no jogo, eu procuro olhar o jogo como um todo. Quando você olha a coluna do espiritual, percebe um pouco o espiritual, olha só. Você tem a sacerdotisa na consulente, você tem o cavaleiro de espadas no relacionamento, então é um relacionamento conflituoso. O cavaleiro de espada, ele não tá aqui no aspecto de amor e acolhimento. Não saiu uma copa, eu não sei se vocês repararam isso.
eu não sei se vocês bateram o olho e repararam, não saiu uma única carta de copas. Nós temos 16 cartas, não é isso? Temos 12 cartas na mesa, não saiu uma copa sequer. Tá certo? Então, não, saiu um rei aqui. Pá. Mas Saiu um rei de copa. só o rei de copa. Mas, assim, você tem um relacionamento muito conflituoso. Você saiu a torre, você saiu a lua, você saiu... Tá, tiro, porrada e bomba nesse relacionamento desse casal. Você tem 3 cartas de espada, 3 cartas de ouros, né? As ideias são muito importantes. Cada um defende a sua ideia. Os valores, um defende muito ideia, outro defende muito valores. Então, vai ser um deles vão ter uma percepção sobre os valores pessoais dessa pessoa, as crenças, os valores, os conceitos. Né? Não estou falando só questão de dinheiro, materialmente falando. Estou falando de valor como pessoa. E o outro vai ter muita ideia, muito pensamento. Tanto espada como ouros, elas estão no mesmo plano. O 9 de ouros está no mental e o 7 de espada está no mental. O 3 de ouros está no físico e o 2 de espada está no físico. Tá certo? Eles estão meio que rivalizando entre eles. Existe muita rivalidade entre os dois. Aí, isso para mim, eu paro e penso, cara, como é que um casal que tem tanta rivalidade consegue ficar junto? Quando você se lembra... Marcela, por favor. Oi. A impressão que eu tenho nessa situação aqui é que o consulente, lá em cima, né, o consulente, no caso, ele está em conflito com a própria família por causa do relacionamento que ele está, né? E, tipo, meio como se ele tivesse no meio de uma luta devido a um certo poder aquisitivo, né, da família dele, e a família, eu acho que não apoiaria o relacionamento dele com essa pessoa. Tanto é que lá embaixo na torre, né? O que é a torre para mim? Para mim é como se fosse tipo querendo destruir, cortar, né? Através até das espadas ali, né? Tentando, a família está tentando cortar esse relacionamento, que aos olhos da família esse relacionamento para eles não é viável. A impressão que eu tenho aqui. Ok, mas deixa eu dar aqui alguns alinhamentos. Ok, tá livre, cada um pode falar o que quiser, não tem problema nenhum. Mas eu só vou alinhando a direção do carro. Lembra o exemplo lá que eu dei da autoescola. Esse jogo em si, ele não mostra um aspecto da família, tá certo? Porque as cartas que representariam bem a família, que seria, por exemplo, a Imperatriz, que fala de família, porque na carta do tarô, cada arcano ele é muito bem desenhado o seu papel na sociedade. A carta que fala de família seria, por exemplo, a Imperatriz, ela não aparece no plano espiritual. Se a gente visse uma carta de conflito, por exemplo, o seu raciocínio estaria muito coerente, porque se tivesse a carta do Cavaleiro de Espadas no relacionamento, mostrando que tem vamos lá. Eu tenho uma carta de Cavaleiro de Espada no relacionamento. Então, está claro, o tarot está dizendo claro que o relacionamento deles na faixa espiritual, que englobaria com certeza a história espiritual dessa pessoa e a família está junto disso, que há um conflito. Aí eu olharia a carta de baixo e a carta de cima. A carta de baixo, se tivesse a Imperatriz, eu poderia seguir esse raciocínio seu. Pô, beleza. Realmente, há alguém da família que não está feliz. Qual é a outra carta que me daria esse aspecto de família? Por exemplo, a carta do 10 de copas me daria um aspecto de família e a carta do 10 de copas, por que o 10 de copas? Porque ele mostra uma família debaixo de um arco-íris. Então, a família seria contra o relacionamento. Qual é a outra carta dos arcanos menores que mostra família? O 10 de ouros. Então, se eu tivesse o 10 de ouros, ou o 10 de copas, ou a Imperatriz, aí eu seguia o seu caminho. Mas eu não tenho isso. A sacerdotisa, ela não representa a família.
Ela é a mulher independente, a mulher autônoma, é um profissional liberal, ela pode ser ou não uma mãe solteira, ela pode ter produção independente, ela é uma mulher bem-sucedida, ela é uma mulher que vai dar mais ênfase para o trabalho, para o dinheiro, para a carreira do que para a família. Ela não tem essa Entendi. conotação de família. Ela é a mulher, o que a Cláudia falou, Independente. ela é independente, é aquela mulher que não depende de homem. Para nada, nem de família, nem de homem, nem de família. Essa mulher é aqueles exemplos das executivas hiper mega bem-sucedidas. Isso tem um custo, isso tem um peso. E esse peso está ali atrás da cortina. Ela não mostra. Então, eu vou pedir nesse momento, Marcela, para você fechar o áudio, porque se você não for falar, porque está com muito barulho no seu áudio. Quando você for falar, você pode abrir, não tem problema nenhum, mas você não, só para não ficar muita coisa na gravação. Então, esse peso, essa conta que toda mulher, e vocês são mulheres, sabem melhor do que eu a dinâmica de como é pesado para ser bem-sucedido sendo mulher, principalmente no Brasil, mas o mundo também não é tão fácil assim, tem uma conta. Então, é a conta do problema da menstruação, é a conta das doenças que vêm da menstruação, que é a endometriose, que é aquelas que é a tensão pré-menstrual altamente dolorida. Tem várias e várias situações altamente... É muito pesado para a mulher, para o sexo feminino, ser bem-sucedido, porque acaba sendo obrigado a sacrificar o seu feminino, porque a gente vive num mundo machista, em um mundo patriarcal, tá certo? E eu vou voltar a falar para vocês, e essa conta que essa mulher, que é representado pela sacerdotisa paga, que são vocês, está atrás da cortina. Por isso que a Aline trouxe, muito bem lembrado, parabéns, Aline, que sempre vai ter uma conta ali, né? Algum sacrifício. Se vocês lembrarem, se vocês já leram algum livro espírita, da doutrina espírita mesmo, que fala, por exemplo, O Amor Venceu, da Zíbia Gasparetto, tem vários livros muito bacanas. O Faraó Meneftar, tem vários livros do Egito Antigo, mostra exatamente as sacerdotisas e mostra que o quanto que elas tinham de abdicar. Abdicavam da família, abdicavam do relacionamento, muitas não podiam ter relacionamento sexual porque acreditavam que se fizesse sexo perdia o dom da mediunidade. Isso a gente sabe que não existe, mas na época isso era uma crença e era adequado àquela época. Enfim, isso tinha os seus custos e esses custos são alguns que eu estou falando para vocês. Isso está representado e está atrás. O que essa mulher teve de abrir mão está atrás da cortina. Então, esse jogo não representa um bloqueio de família. Esse jogo, para mim, representa um conflito de ordem kármica, porque nós temos a torre. Então, olha só, nós temos duas cartas que vão falar de processos kármicos. Se você perceber, Aline, quando você falou do negócio da sacerdotisa, para mim para mim tem um peso kármico. A minha leitura seria para esse caminho, mas não estou invalidando a sua. Foi a forma que você viu. Já falei para vocês isso. A leitura do tarô, ele pega várias frequências, ele vai do infravermelho ao ultravioleta. Qualquer coisa você está valendo, é o que você pega, tá de bom tamanho. Mas eu só vou assim, não, então. Por causa do raio, porque como a torre ela tem um raio e olha só, nós temos um conflito. Olha o raciocínio que eu vou usar. Tem um conflito. Como é que um casal fica em conflito com tiro, porrada e bomba? Cara, o normal, assim, aí o que eu bateria o olho? Pô, tem conflito? Deixa eu bater o olho então na parte física, se tem se o sexo é bacana. Porque a única coisa que faz hoje em dia um casal tá preso e apegado um ao outro, ou é sexo, ou é dependência financeira, ou é dependência emocional, ou é dependência, algum tipo de dependência, tá? De um ou do outro. E isso vai estar representado na coluna do plano material. E aí eu olhei para o plano material, cara, um tá de braço cruzado, o outro, o relacionamento é um relacionamento que tem medo, e o plano do terceiro existe ali existe um quê do dinheiro, porque
Ali é o 3 de ouros é o do trabalho. Um dos três, um dos dois trabalha e mantém a casa. Isso pode ser o que está mantendo esse relacionamento. Não é sexo, mas é dinheiro, que está rolando os dois. O conflito que está representado pelo cavaleiro de espada, quando eu vejo a torre, e a torre veio um raio que veio da vida, para mim, me traz uma representação kármica. E a questão da sacerdotisa, por ela ser uma filha da lua, também traz isso. Vai lá, fala ali. Não, então, foi exatamente a leitura que eu fiz, mas a questão toda, aí eu acho que você não respondeu, porque quando eu olhei para o jogo, eu vi essa parte espiritual. Aí você pediu para tirar uma carta. Eu tirei o pajem de espadas. Espada. Então, quando eu tirei o pajem de espadas, aí quebrou no meu raciocínio essa questão de cunho espiritual. Aí eu pedi para você falar um pouco, então, se esse pajem de espadas ratifica, né, reafirma que é espiritual mesmo, ou se realmente ele quebra esse raciocínio pelo fato do pajem ter uma certa imaturidade, ele tá ali brincando com as espadas, né? Com a espada. Então, olha só, beleza. Então, eu vou te responder esse ponto específico. Nesse jogo específico que está montado aqui, o pajem de espada, para mim, ele vai ratificar, ele vai confirmar o problema de um relacionamento conflituoso de outras vidas. Nós estamos no plano espiritual. Lembre-se que a sequência das cartas da corte é pajem, cavaleiro, rainha e rei. E eu já tenho cavaleiro no relacionamento. Eu vou vir com pajem. Então, tipo assim, eu não tô afim. O consulente não tá afim. Ele tá indo com os dois pés para trás. Ele já tá indo com a espada. Qualquer coisa que o companheiro fizer, ele já vai tomar uma bordoada na cabeça. É aquele relacionamento de briga mesmo. Você me magoou, você me roubou, você me traiu, você me sacaneou. E eu estou com o pé atrás de você. Um tá com espada, o relacionamento é espada. E o segundo, ele tipo assim, porra, eu não queria estar nesse negócio. Essa relação já foi uma relação que não deu certo, porque o raio já destruiu a relação, a torre. É isso que eu estou trazendo. Na minha leitura, e se confirma. No meu Não, entendi a lógica. Tá, tudo bem. Aí, no plano mental, né, continuando com o consulente, traz muitos recursos, né? Então, tem um recurso mental muito forte, por causa do número 9, mas, ao mesmo tempo, é um mental muito engessado dentro dos seus próprios valores, porque tem um falcão, né, com uma venda nos olhos. Então, ele só vê aquele chapeuzinho que o falcão usa. Então, ele só vê, na verdade, o seu pensamento, os seus valores, o que ele acha, o que ele pensa, apesar de ser muito próspero, né, muito rico o pensamento, mas que não compartilha isso, ou não aceita de terceiros outros, né? A terceira é o emocional. Já no emocional, com o imperador, eu vi os dois aspectos. Eu vi o aspecto da rigidez, que aí corrobora com a questão do mental não ver, né, pela representação do falcão, não ver o recurso dos outros, o recurso mental dos outros. Então, aquela rigidez emocional, mas, ao mesmo tempo, ele é o provedor, que aí vem com o plano físico. O plano físico tem uma pessoa em cima do banco, então o consulente pode ser uma das 3 pessoas, né? Mas pela leitura de uma maneira geral, eu entendo que o consulente, ele é o provedor da relação. Ele que aí entra dentro do que você falou, que de manter o relacionamento. É por sexo, é por dinheiro. Então aí eu vejo que é mais pelo lado do dinheiro e até da ignorância mesmo, né? Por ter vindo o imperador, lado rigidez, autoritário, então impõe os seus valores, impõe as suas regras, e 3 de ouro, justamente, ele é como se o consulente fosse o rapaz que está em cima do banco, ele que está ali tomando as rédeas, olhando de cima, olhando de cima, né?
sobrepondo o seu ensinamento, sobrepondo os seus valores. Já o relacionamento com a coluna do meio, como tal relacionamento, eu vejo que é um relacionamento, primeiro, de muito conflito espiritual, né? Justamente porque está lá com o Cavaleiro de Espadas, como você falou. Já no mental, é como se um tivesse dando todo o subsídio e o outro tivesse ali pegando as migalhas, né? Pegando o que está sendo ofertado. Então, justamente, o consulente é que está dominando todo o relacionamento, dominando esse recurso e subjugando o outro, o parceiro. Já o rei de copas no emocional mostra que até existe o sentimento, o emocional, mas de uma forma muito autoritária, de uma forma não tão amigável assim. É como se ferisse um sentimento do outro, justamente porque se gostam e tudo, mas não consegue achar o equilíbrio. E isso tudo traz um medo, representado no físico pela carta da Lua. Um medo, você tem que esconder determinados sentimentos, esconder, deixar no seu subconsciente, né? Não trazer à tona o que realmente se sente, se espera, porque eu vejo muito um ar de medo nisso. Ok. Posso falar um pouquinho? Pode? Rapidinho, tá? Eu vou voltar só na linha do consulente. Eu gostei da sua colocação do Falcão. Eu vou dar uma complementada, tá? Concordo com o que você colocou, vou dar só uma complementada. Na carta do 9 de ouros, essa pessoa, essa fidalga, né? Essa lady, ela mora numa propriedade toda murada. Se você olhar por trás da carta, dos ombros dela, você vê um muro alto. E se você parar para prestar bastante atenção, você vê que no longe, ao longo, né, mais fora dessa muralha, as casas, nem todas as casas são nobres ou ricas. Isso fica fácil de ver no New Vision. Você vê que é tipo uma favela que fica lá atrás. E aí é bem legal isso que você trouxe, como essa pessoa tem grandes potencialidades mentais, grandes valores, grande intelecto. Pode ser uma pessoa instruída, pode ser uma pessoa muito bem posicionada, academicamente falando. E esses valores, ela tá ali dentro da sua muralha, do seu mundo, da sua razão, né? Reforçado pelas videiras. As videiras dentro do floral de bar, o Vine, ele traz são 3 tiranos no floral de bar, né? É o Vine, o Vervine e o Beach. E o Vine é aquele que é aquela, é isso, é assim, acabou, bate o martelo. Ele se sacrifica, ele pode até fazer um auto sacrifício para defender a sua própria ideia, a sua própria opinião. É um tirano bem pesado, a energia no negativo do Vine, que é a uva. Quem conhece a uva, né? A uva é aquela trepadeira, ela vai se enrolando e ela pode, nas plantações, os responsáveis fazem de tudo para evitar que o próprio ramo da videira enrole nele mesmo, porque se ele enrolar dentro do próprio, em si mesmo, ele esmaga e estrangula a própria videira, porque ele vai estrangulando, vai apertando, independente de onde ele pegar, né? Mas foi bacana a sua colocação, muito boa. Só estou trazendo mais uma referência simbólica, tá ali. Tio, É só um complemento. O pessoal pode mandar, Carolina. eu queria perguntar se a sacerdotisa, a cor da roupa dela pode ter tipo um significado de uma certa serenidade Sim. no espiritual. E eu queria também, eu acho que o imperador, ele não só traz uma certa rigidez no campo emocional, mas como também eu acho que é uma pessoa que não se deixa levar muito pela emoção, justamente por valorizar mais a inteligência no campo mental. Ok.
Tudo bem. Tá valendo. Tá? Tá bem a leitura. Vou te falar o que significa o azul. O azul da carta da sacerdotisa, ele está representando as águas, tá bom? Ele é muito claro a representação das águas ele fica uma representação muito fácil você de ver as águas do mar, né? Que parece um pouco da espuma no pé, ou de uma nascente, ou do próprio rio e tal. Todo mundo que já entrou em águas, né? Às vezes você olha por cima, inclusive em rio, a água está serena, quando você entra ele tem uma correnteza muito mais forte na parte de baixo, tem o Rio Negro que tem isso, tem vários rios que são muito perigosos porque ele passa uma ilusão de uma calmaria e na realidade não é. A mesma coisa o oceano, né? Que você tem aquelas correntes subterrâneas e tal. Então, não se iluda, Ana Carolina, é uma visão como um todo. Ela olha como todas as filhas da água, da lua, da grande mãe, elas vão trazer essa referência. E na sacerdotisa, ela traz a referência da lua. E a lua traz uma ilusão. Olha como ela passou para você uma mensagem de serenidade, que ela tem isso. Ninguém está dizendo que ela não tenha, mas não é só isso. É só para ficar ligado. O imperador, que eu ia falar, tá perfeito que a Ana Carolina trouxe, tá perfeito que a Aline trouxe. Eu vou só lembrar vocês duas coisas. Ele carrega dois símbolos na mão direita e na mão esquerda. O da mão esquerda ele representa o feminino, é o óvulo, certo? Ele tem a representação ali do redondo, do óvulo, do planeta, do útero. Ele está na mão esquerda, que é a mão do inconsciente. E ele está com um símbolo, eu esqueci agora o nome do símbolo, que é um símbolo egípcio, que vai falar do masculino e do falo, do comando. Então ele traz em equilíbrio. Em equilíbrio, tá? No positivo, em equilíbrio, ele seria a manifestação plena da realização na matéria, porque é o número 4. Em desequilíbrio, ele é todo tirano. Todo tirano, todo ditador, todo tirano, todo déspota, todo aquele autoritário, quer seja no seu âmbito familiar, quer seja no âmbito das nações, como nós tivemos vários ditadores ao longo do planeta. Por exemplo, fica fácil a gente lembrar dos romanos, né? Júlio César, Nero, Calígula, essa galera que tocou aí o rebu, fez um monte de coisa não tão boa assim, e ele tem esse aspecto do ditador, que manda que sou eu, corta ele nas cabeças, ele traz esse aspecto negativo. Por que a gente acabou levando essa leitura do consulente nesse aspecto, gente? Por causa do conflito, tá bom? Mas pode ser que sim, pode ser que não. Na realidade, essa pessoa ela pode estar nessa vibração muito senhora de si. O que eu queria também trazer um pouco para dar para vocês como exemplo é um detalhe, olha só, eu vou dar para vocês um pulo do gato, tá bom? Um pulo do gato para vocês pensarem na próxima leituras. Essa consulente é uma pessoa que tem uma capacidade de realização fantástica. Se ela quisesse, ela poderia realizar o que quisesse, qualquer coisa. Essa pessoa tem um poder de trazer para a matéria gigantesco, mas não está trazendo. Eu queria perguntar se vocês conseguem ver isso. Depois eu vou dizer onde está o pulo do gato. Eu quero só perguntar para vocês. Vocês conseguem ver que essa pessoa tem uma capacidade de construção fantástica, mas não a usa? Sim ou não? Eu percebo uma certa manipulação dela. Não é isso não, Ana Carolina. Capacidade, a pessoa consegue. Se ela quisesse ser presidente do Brasil, ela poderia trazer. Se ela quisesse ter dinheiro para comprar um iate, ela poderia fazer. Se ela quisesse ser dona de São Paulo, ela poderia fazer. Essa pessoa tem capacidade de fazer isso, mas ela não faz. Eu quero, esse é um pulo do gato que eu estou dando para vocês. Estou perguntando, vocês conseguem ver? Eu vou explicar para vocês aonde está essa manifestação. Eu acho que a sacerdotisa tem esse equilíbrio, esse poder nas mãos de fazer o que ela quer. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Esse 3 no final ali da primeira linha, ele representaria o que aqui? Tipo, como se tivesse 3 pessoas nesse relacionamento, não? Não, ele está falando a matéria, ele não
até poderia representar isso, mas não tanto. Quem vai trazer isso com mais clareza, se tivesse uma relação com filiais abertas, seria o 3 de copas, tá bom? Se tivesse pessoas, outras pessoas no relacionamento, falaria do 3, seria muito mais claro. Por isso que eu tô falando para vocês. O tarô, ele vai trazer uma informação com clareza, né? A gente vai flutuar dentro dessa clareza, mas isso não traz essa informação da traição ou de outras pessoas. Ele vai trazer uma relação foi o que a Aline trouxe, de dependência e subjugação. Quem manda, quem traz o dinheiro sou eu, né? Então quem manda aqui sou eu. Mais ou menos. Essa relação é uma relação de mando, tá bom? De mando pelo dinheiro. Então deixa eu explicar o que eu estava falando para vocês aqui. Você quer falar alguma coisa, Aline? Não, eu também vi isso na sacerdotisa. Então, mas não é só a sacerdotisa. A sacerdotisa sozinha não traz esse comando. É o conjunto das cartas, tá bom? Então, olha só. Espiritualmente, a sacerdotisa é uma grande maga, ok? Ela é uma grande feiticeira, uma grande maga, a gente já sabe. Então, essa pessoa tem um grande poder magístico de conhecimento para poder trazer para a matéria. Então, ela tem o recurso. Está lá no espiritual, representado pela sacerdotisa. Ok. Até aí, a gente concorda plenamente. Só que tem que nós já conversamos que tudo para trazer para a matéria precisa ser fecundado. A gente precisa fecundar o plano mental. Isso está no livro do segredo, isso está na porção de livros falando de magia. É isso, gente. É eu crer que é o plano mental, sem a menor sombra de dúvida, que eu sou capaz de realizar. E quem traz isso? É o 9. Esse 9 de ouros é a carta máxima do plano de ouros, porque depois é o 10, que é 1 mais 0, volta para o 1. Então, essa pessoa, mentalmente, foi o que a Aline falou, ela é lotada de recursos, ela tem todos os recursos possíveis dos arcanos menores para manifestar. Quando nós vamos no plano emocional, ela tem a carta da realização. O 4 não é realização? O imperador não é quem traz as coisas para a matéria? Não representa a vida, a materialização? O 4 não representa o plano material e a concretude? Olha só, ela tem a capacidade espiritual, que é a sacerdotisa, ela tem a capacidade mental do que ela pensar, trazer, ela tem a capacidade emocional de fazer isso virar sólido, virar matéria, mas no campo material ela só tem o número 3. Uma pessoa que tem essa capacidade, essa mulher, ela teria aqui, por exemplo, no campo 3, no campo físico, podia ser uma carta ao Sol, podia ser uma carta de um número mais alto, né? Podia ser o Rei de Ouros, podia ser a Rainha de Ouros, né? Até o Cavaleiro de Ouro que fosse. Tá dando pra entender? Ela tem um potencial muito grande de realizar, mas na realidade que ela realiza pouco. Ela ainda bota a mão na massa. Ela não consegue trazer isso. Ela ainda é obrigada a trabalhar. Porque esse cara está com um formão na mão e uma marreta. Ainda é obrigado a ela botar a mão na massa. Conseguiram agora entender o pulo do gato? Sim. Ela, na realidade, então, ela precisa de, tipo assim, vamos dizer que aquele 3 ali seria, tipo, ter um conjunto de pessoas junto com ela para poder estar realizando todo o poder que ela tem nas mãos. Às vezes sim, pode ser. Às vezes ela precisa que alguém... Isso é válido, Marcelo. Às vezes ela é uma pessoa que precisa realmente de outras pessoas, fala assim, vai lá que eu confio em você. Pode ser, essa pessoa pode ser uma pessoa que tenha não reconheça seu valor. Pode ser uma consulente que tenha menos valia. Olha como a Marcela já pegou aí uma vertente. É isso mesmo. Mas pode ser também, por se duvidar de si mesmo, e aí ver por que a pessoa tem tanta capacidade e não consegue trazer para a matéria? Porque em algum momento ela não usa o recurso. Ela não acredita, ou é uma pessoa descrente, ou é uma pessoa que é São Tomé, só acredita se vê, entendeu? E isso fala um pouquinho da sacerdotisa. A sacerdotisa, ela traz um pouco esse quê do
do São Tomé, entendeu? Da comprovação e tal, porque ela não é muito empática. Se você olhar muito para ela, ela não traz muita empatia. Quando tu pega a carta da sacerdotisa e bota do lado da carta do Hierofante, que é o 5, qual dos dois é mais empático? Que você abriria o coração com uma facilidade? Eu abriria muito mais fácil pro Papa, cara. Ele tá lá com os dois caras, ele tem uma cara mais acolhedora, ela tem a cara mais fechadona, tipo assim, pô, eu vou ter até medo de falar com ela. Sacou? Ela passa um pouco disso de distância. Ela passa um pouco de distância. E isso pode refletir De isolamento. Isolamento e essa dificuldade dela trazer. Isso não faz parte da leitura do relacionamento, mas você, como um tarólogo e um estudante do místico ali, da simbologia, você já vê, opa, você já sabe que essa pessoa tem um problema de valor. E isso justifica porque ela está com uma pessoa que tem um campo mental também que tem um problema de valor. Esse companheiro dela também tem problema de valor. E nós vamos ver isso aqui embaixo. Tá bom? Uhum. Beleza. A Aline já leu também a coluna do meio. Pode continuar, Aline. Agora nós vamos para a coluna do consulente. Do companheiro. O do companheiro, ele parece uma pessoa totalmente desestruturada, né? Tem a torre ali na parte espiritual, ele não se encontra consigo mesmo, ele não acredita nele mesmo, espiritualmente falando, né? No seu potencial, Okay. totalmente desequilibrado. No mental, ele tem os recursos, né? Porque espada você já ensinou que também representa recurso, e é mental, então intensifica isso nesse plano, porém, ele não utiliza toda a sua capacidade, porque tem 2 fincadas no chão, ele só está levando 5, né? Ele leva 5 e fincou 2. E ele, então, também demonstra justamente essa menos-valia, né? Porque o companheiro está utilizando todo o seu recurso, está lá soberano no 9 de ouros, e ele não utiliza todo o recurso dele. Então, por aí a gente já mostra que o do consulente sobrepõe os recursos do companheiro. Já no emocional, 9 de espadas é uma carta de fogo, né? Paus, célula emocional. Então, me passa que ele tem esse fogo vivo dentro dele, essa parte emocional, mas que ele também tá ali sem saber o que fazer com aquilo, olhando para o nada. Ele tem o poder de trabalho, mas está sem ânimo, apesar de poder usar esse recurso do fogo, do gás, ele está ali sem ânimo. E aí, o que eu vou fazer com isso, né? E agora, para onde eu vou? É como se estivesse abafando isso nele. Legal. E tudo isso eu vejo justamente porque existe esse autoritarismo, esse poder de recurso abafando todos os recursos que o companheiro tem. E, consequentemente, eles sendo abafados, né, já que os planos vão reverberando nos que estão abaixo, reverbera no físico, onde ele se isola dentro dele, do centro dos sentimentos dele, tem o mar ali atrás, ele pode sair dessa situação, mas prefere vendar os olhos, prefere vendar o que ele está vendo que não está bom, que não está correto, para poder ficar mais cômodo para ele, fica ali sentado, deixando o relacionamento fluir, perdurar, mesmo com toda a pressão, mas ele prefere se abafar do que justamente pegar aquelas 2 espadas que ele fincou no chão, pegar o poder do fogo, que é o paus, para poder mudar isso, reestruturar a vida dele, já que já entrou em colapso porque tem a torre. Não, ele prefere vendar os olhos e fechar dentro de si e deixar a vida passar. Aí quando faz a conjunção dos dois, né, que é a fileira do meio, como está o relacionamento, mostra justamente através da lua esse medo, que impera um medo, o lado sombrio, escuro, oculto, e o poder do soberano, né? Que é o rei de copas. Então eu vejo que é como se tivesse uma carta assim, uma carta não, né? É como se no do meio fosse
o Cavaleiros de Copas fosse o companheiro, tá ali lutando nesse relacionamento, nesse conflito, que ao mesmo tempo que ele tem esses recursos dentro dele, tem esse fogo dentro dele, mas ele está sendo abafado. Aí o sim ou não, né? O não seria o 6 de ouros, que é o consolente, que ele que é o provedor, ele que é o recurso, ele que é o mental, ele tem mais recurso do que o outro na parte mental, é mais inteligente. Aí aqui, nessa parte do mental, eu vejo até a manipulação, né? Quando você manipula o outro mentalmente. É igual que né, como é que dá o nome daquele? É psicossocial, né? Que agora não é mais psicopata, o nome é psicossocial, acho que é isso, alguma coisa assim. Que justamente joga para o outro a culpa. Então, aprisiona o outro pela culpa. Não, você que não presta, você que não sabe, sempre aquele apontar de dedos, que aí representa justamente essas duas pessoas embaixo ali pedindo esmola, né? A subjugação. E o rei de copas eu já falei, então seria isso. Tá, achei ótimo sua... Parabéns, tá? Parabéns aí pela sua leitura. Eu vou dar mais uns complementos aqui de uns símbolos, tá? Sei que você presta atenção, depois você toma nota e você também tomou nota. Vamos voltar na primeira linha. Se vocês olharem o 9 de ouros, você vê que a cabeça da moça está olhando para a esquerda dela, ok? Se você olhar os olhos do imperador, ele está olhando para a direita dele. Percebe que os planos estão olhando entre si. Eles estão olhando um para o outro, mas os dois não estão olhando para o mesmo lado, tá? Isso também isso também são pequenos detalhes, né? Porque se você tá, é igual o vesgo, né? A pessoa que é vesga, né? Um olho vai olhar para um canto, outro olha para o outro canto, a pessoa tem dificuldade de olhar para frente. Isso também mostra que a pessoa pensa numa coisa, tá? Vou dar um exemplo. A pessoa pensa em crescer poderia ser, por exemplo, crescer profissionalmente, de ser promovido, chegar a um cargo mais alto, ganhar mais, mas emocionalmente poderia estar querendo ter uma família de comercial de margarina. Deu para entender a diferença? São antagônicos os pensamentos. E isso também, entre pensamento e sentimento, pensa uma coisa, sente outra coisa. Elas não estão em uníssono, por isso que as energias não estando na mesma direção, ela não consegue realizar, ou ele não consegue realizar, no plano da matéria. Por isso que o plano da matéria vem tão pouca coisa, só vem 3. E a pessoa ainda precisa botar a mão na massa para fazer, tá? Eu adorei a colocação sua, Aline. Achei o máximo quando você falou do fogo, da brasa. Na hora veio na minha cabeça uma churrasqueira que tem muito carvão, tem uma brasa lá embaixo, mas não teve vento, né, para balançar nessa churrasqueira, nessa fogueira, seja, para atiçar esse fogo. Eu achei o máximo. Por quê? Porque a carta de espada é ar, é vento, é ar. Então eu tenho uma carta de ar no plano mental e esse plano mental não está conseguindo gerar recurso para fomentar o fogo da carta de paus que está no emocional. Foi fantástico. Não sei se tu pensou a mesma coisa que eu, mas eu já fiz minhas associações aqui, eu achei demais a sua colocação. A carta do 9, ele também, tipo assim, essa pessoa essa pessoa é uma pessoa um tanto quanto escabriada, né? Ela já veio com um histórico já de não muita sucesso no plano espiritual, já tá com a torre dele, já caiu, já deixou as 2 espadas enficadas no caminho mesmo do mental, então realmente vai ter é uma pessoa que tem muita inteligência, é uma pessoa que tem uma capacidade muito grande, mas não reconhece esse valor, porque ele deixou as espadas, deixou recurso, então ele pode ter aprendido isso na própria família de origem, desestruturada, que está representada aí a torre. Pode ser uma família que dizia que a pessoa não era, tirava 8 e a pessoa falava que tinha que tirar 10, ou dizia que a pessoa era burra. Pode ter um histórico meio complicado, mesmo sendo inteligente, não consegue ver isso, tá? Emocionalmente já tomou umas porradas na vida, então tá lá com a cabeça enfaixada.
essa barreira não me trouxe só isso, me trouxe também como uma proteção por essa invasão do imperador. O consulente, ele por ser um imperador ser um emocional muito forte, ele criou uma barreira para evitar que esse excesso emocional de cobrança ou de necessidade do consulente invada o companheiro do consulente. Então, é como se fosse uma barreira mesmo, tipo assim, ó, pô, para aí um pouco, vamos filtrar um pouco esse excesso de invasão. Também é presente isso. E o 2 de espada, realmente, isso aí a pessoa está tentando se blindar, tentando também se defender, também não está muito aberto. E o 2, eu achei legal, porque nós temos 2 de espadas no material, e ele deixou duas espadas enficadas no chão no plano mental. E aí eu na minha cabeça, assim, né? Cabeça bem geminiana, né? Eu falei, caramba, as 2 espadas que o cara enfincou lá, são as 2 que estavam na mão dele ali. Então, ele continua sem conseguir acessar esses 2 recursos, né? Porque tudo bem que o 2 ele vem antes do 7, mas as 2 espadas que estavam na mão dele no plano mental, na minha cabeça veio logo que as 2 estão enfiadas no chão no 7, do 7 de espadas, no plano mental, né? São as associações, mas é isso mesmo. E aí a pessoa indecisa, vai ser uma pessoa altamente indecisa e dificilmente vai deslanchar na vida, essa pessoa vai patinar terrivelmente, tá bom? Beleza? Eu queria fazer uma pergunta para vocês ainda sobre esse jogo aqui, mas eu queria saber se vocês querem falar mais alguma coisa sobre esse aspecto do relacionamento aí. Vocês querem falar? Tio, eu queria perguntar se no plano mental, esse boneco, ele parece estar com as pernas assim meio trocadas, como se ele tivesse meio em dúvida se ele usava ou não esses 2 recursos que ele deixou, né, que seriam as espadas, para tomar uma decisão assim mais forte nesse relacionamento. Mas eu não sei. Então, isso é esse desenho representa um turco, né? Porque na época que foi desenhado isso, o tarô do Hyde, ele pegou uma referência histórica da invasão dos turcos na Europa, né? Oriental, né? Ocidental, perdão. Então, fala isso. Esse andar dele é como se ele estivesse andando de pé com pé, né? Assim, andando bem na ponta do pé para não fazer barulho. Mas também traz, quando você anda na ponta do pé para fazer barulho, também você não está pisando firme. E a sua referência não tá errada, porque não traz firmeza. E ele pode estar olhando para trás, inclusive por recurso, ele faz uma referência, ele está olhando para trás para ver que ninguém está vendo se ele está roubando as espadas. Mas a sua referência está correta. Ele deixou para trás e está na dúvida, porque se não está olhando para frente, também pode tropeçar e também a vida no caminho. Está perfeitamente adequada à sua colocação, tá bom? Eu só expliquei o que significa o desenho, mas a sua colocação fez de uma outra forma que também traz o mesmo resultado, tá? Tá bem adequado. Mais alguém quer falar alguma coisa? Eu gostaria de pedir para você explicar o Rei de Copas, que você não falou dele, e ele é uma carta que me traz assim muita dificuldade de leitura, porque tem a sua soberania, né, de rei, mas ao mesmo tempo, o emocional, a gente pensa numa certa fragilidade. E é como é que ficaria? E saiu justamente no campo emocional, né? Então, como é que ficaria essa leitura? Então, o Rei de Copas por si só, né, assim, no seu aspecto positivo, ele tem em si as suas emoções muito equilibrada, certo? Ele equilibrada, por exemplo, ele vai sentir, mas ele não vai ser consumido por elas. Então, por exemplo, ele vai sentir empatia pela sua situação, pela sua dor, pela sua alegria. Ele não vai ficar com inveja porque você está alegre, também não vai ficar triste porque você está triste. Ele vai entender, ele vai sentir, mas isso não vai desestabilizar. Ele vai entender que cada coisa está no seu momento e que aquilo para você é bom. Ele vai estar totalmente concentrado. Ele, para os relacionamentos das pessoas, vai ser aquela pessoa que vai te ganhar pelo emocional, tá certo? Eu não,
Tem alguns exemplos políticos bem recentes que é muito ele, o rei de copas, porque as pessoas vão defender o rei de copas porque ele vai se colocar numa posição de no negativo, ok? No negativo dessa energia, ele vai se colocar numa posição de fragilidade e vai ter quem defenda essa pessoa. Então, no positivo, ele vai inspirar as pessoas a fazerem as coisas para serem pessoas melhores. Por exemplo, o positivo, ele pode dizer, para tu ter uma boa referência, o Chico Xavier, você vai ter uma referência boa, porque ele no final da trajetória dele, ele estava na energia do rei de copas, porque ele entendia tudo que acontecia na vida dele, na vida dos outros, sem se abalar. Ele tinha plena consciência que aquilo tudo estava no seu lugar, ok? Isso é o positivo. No negativo, ele vai manipular. No negativo, ele vai manipular você pelas emoções. Ele vai olhar assim, pô, o que a Aline precisa? Ele vai ter um aspecto masculino disso, tá certo? O consulente, ele tem aspectos muito fortes do masculino, tá? O imperador, a mulher empoderada do 9, a sacerdotisa, ela é uma filha do pai, a sacerdotisa. Ela é uma mulher empoderada, filha do pai. Ela tem um aspecto muito forte, de um aspecto dominante. E aí isso foi refletido na carta do imperador, porque do rei de copas. Porque se fosse a rainha de copas, ela vai falar a mesma coisa que fala o imperador, mas num aspecto muito mais sutil, muito mais amoroso. Ela está dando uma energia de um amor de acolhimento de mãe. Ela vai dar o colo. O imperador não vai te dar o colo, ele vai te dar o entendimento, mas não vai te dar colo. Quem vai te dar colo é a rainha, sacou? Porque se os dois for dar a mesma coisa, não precisaria ter duas cartas. Isso também tem que ficar claro para vocês. Cada um tem a sua ação. Porque se todo mundo falasse a mesma coisa, não precisava ter 78 cartas. Tá bom? Então, ele não vai dar o colo, ele vai dar o atendimento, mas ele vai dar a disciplina, ele vai dar o direcionamento, ele ainda tem a energia do masculino. E a energia do masculino, gente, assertiva, é direcionadora. A energia do masculino negativo vai ser manipulador também. Tá bom? Então, como essa coluna é uma coluna que tem muito conflito, eu diria, e ele está cercado por água, cara, é um relacionamento muito, muito de altos e baixos, de briga, de discussão, de queixas, de cobrança. Cara, esse relacionamento devia ser um saco. Mentalmente, porque olha só, então eu não falei da coluna do meio, então vou falar a coluna do relacionamento, beleza? Com a minha visão. Espiritualmente tem conflito. Então os dois têm lá, já falei sobre isso, não vou falar mais. Mentalmente tem cobrança. Se você olhar os dois ajoelhados, é como se tivesse assim, pô, eu quero mais, sacou? Alguém, às vezes, essas posições se trocam, tá bom? Então, às vezes, o consulente está dando e o companheiro está cobrando. Às vezes, o companheiro está dando e o consulente está cobrando. Porque isso é uma retroalimentação. Você tem duas pessoas, são duas pessoas ajoelhadas e a terceira em pé. As duas pessoas ajoelhadas, não sei se vocês repararam, elas representam os pratos da balança. E o homem que está em pé, vestido com a túnica vermelha, representa a haste ou fiel da balança. Então, essa figura dos três personagens representa uma balança. Então, às vezes um cobra e às vezes o outro cobra. Então, está sempre havendo uma cobrança. Na parte emocional, está havendo ali um excesso, cara. Tem muita água. É um oceano. Você vê que o rei de copas, ele está no meio do oceano, num platô. É como se fosse um cume de uma montanha, o resto é tudo água. Então, isso nubla um pouco a visão deles. E aí, isso reforça o que eu falei para vocês sobre o companheiro do consulente ter criado uma barreira para se defender. Então, há uma tendência por ter o imperador na carta do consulente, do consulente está cobrando muito mais emocionalmente do que o próprio companheiro, tá bom? Porque ele tem muito mais energia. Quando nós vamos na carta da matéria, existe uma insegurança material, física dos dois, tá certo? Existe uma insegurança.
Se vocês observarem o olhinho do imperador, o consulente ou a consulente, ela não tá, essa pessoa não está de bobeira, ela está olhando para o lado. Se pintar uma oportunidade de aparecer um partido melhor, vai largar o relacionamento. Ele tá, vocês que são mulheres que conseguem ver isso bem, né? Aquele o namorado que tá com vocês, segurando a mão, e tá com o olho correndo o ambiente para ver se alguém dá mole para ele sair com outra pessoa. Ele entrou com uma pessoa na festa e vai sair com outra. Porque tá no emocional, ele tá ali. O imperador, ele só é imperador porque ele conquistou. Ele fez império porque ele conquistou terras, conquistou reinos, ok? Então, fica ligado. Ele não essa carta não é uma carta que traz aspecto de fidelidade, tá certo? O imperador, ele conquista. Ele é um grande conquistador, por isso que ele tem um império. Então, essa pessoa está ali ligada no mundo. Então, traz uma insegurança. E quando nós vamos no plano material, você vai ter todo tipo de segurança, bicho. É insegurança material, é insegurança emocional, é cobrança, são ilusões, é um monte de coisa que a Lua traz desse aspecto deles, tá bom? Ficou claro o que eu passei? Sim, sim, obrigada. Tá, vamos lá. Alessandro, eu tenho uma dúvida aqui referente, tipo, a espada e paus. Tipo, o ouros é material, Não, copas o emocional. valor. E espada seria o quê? Mental, olha só. E paus. Vou falar para você. Espadas é mental. Plano mental, tudo que é relacionado ao pensamento, ok? Copas relacionado ao sentimento, são as emoções. Emoção não é só amor, tudo que é emoção. Raiva, ira, cólera, compaixão, perdão, tudo que é relacionado a sentimento tá no copas. Tudo relacionado a pensamento está na espada. Estratégia, pensamento, conhecimento, inteligência, capacidade lógica, dedução, tudo que está relacionado à capacidade da pessoa, memória, tá certo? Isso é capacidade do intelecto, tá certo? Entenda mente como intelecto, ok? Quando nós vamos para o ouros representa corpo físico, e aí é corpo físico, é osso, carne, músculo, órgãos, corpo físico como um todo. Representa tudo que são suas posses, seus recursos. Por exemplo, seu corpo físico é um recurso seu que você precisa do corpo para estar encarnado. Seu cocôzinho é um recurso. A comida que você jantou é um recurso. O café da manhã que você ingeriu é um recurso, tá bom? A água que você bebe também é um recurso. Se você tem livro em casa, é um recurso. O seu celular é um recurso. Então, ele não é só material. O dinheiro que você tem na sua conta bancária, se você tem ou não tem muito ou pouco, é recurso. Então, o recurso é tudo. Se você fez muitos cursos, isso são recursos. Se você tem muitos canudos, isso é recurso. Deu para entender? É tudo que é recurso. O recurso ele é muito abrangente. Deu. Tá bom? Paus, ele fala fogo e ele fala espiritualidade. Tá bom? Então, e fala trabalho, né? É diferente, ó. Dinheiro é diferente de trabalho. Tem gente pra caramba no planeta que trabalha de sol a sol, que é magrinho de tanto ralar, mas não termina o mês sem um centavo no bolso. Tem gente que nunca suou a camisa e tem mais dinheiro do que metade do mundo, tá bom? Dinheiro não é trabalho. O trabalho não quer dizer que o cara trabalha e tem dinheiro. O Paus vai falar do trabalho mesmo, trabalho físico, arar, trabalhar, acordar de manhã, bater cartão ou não, ser profissional liberal, não importa, é trabalho. E aí lembre-se, trabalho também entra no aspecto espiritual. Ele não rege a parte espiritual. Então, existe todo um estudo em cima disso, de magia, de trabalho, de magia. Ele está relacionado às cartas de pau, a outras cartas também, cada uma vai falar de uma coisa, mas ela está muito mais afeita às cartas de pau, tá bom? E a energia da espiritualidade, recursos da espiritualidade e tal. Tá bom, Marcelo? E a gente vai falando mais um pouquinho do que vai andando. Tem mais um exemplo aqui, mas o outro eu vou deixar vocês falarem sem tentar interromper, né? Eu vou tentar.
Eu queria fazer uma pergunta. Supondo, vamos lá, esse jogo ele é muito rico. Vamos tentar trazer um pouco mais. Qualquer coisa eu dou o outro na outra aula. Eu acho que nem vou botar o outro jogo, vou deixar só esse. Na outra aula ou numa outra aula eu trago outro jogo. Olha só, imagine a situação que quem é o consulente é uma mulher e o companheiro é um homem, ok? Eu pergunto para vocês, se é fácil, com esse jogo que está montado aqui, engravidar, trazer um espírito para a matéria, com o que está aqui na mesa? E se não Acho que é, não. por que que é? E se não é, por que que não é? Acho que não, porque se a consulente é mulher e ela tem muita energia masculina, está faltando justamente florescer esse lado feminino dela para poder gerar o filho. E se o consulente, o companheiro é o homem, tem muita insegurança da parte dele. Então também o seu falo, né, o seu instinto masculino, vamos dizer assim, não sei bem expressar isso, mas é como se ele não vai atrapalhar o espermatozoide, enfim, e talvez ele não seja fértil justamente porque está sendo abafado. Acho que é Legal. isso. Bom, Marcela, quer falar alguma coisa? Eu não. Jaqueline, Aí eu fiquei na entrou, ficou dúvida. quietinha. Jaqueline quer falar alguma coisa, Jaqueline? Não, estou só tentando entender cada carta, eu ainda não consigo visualizar isso, não. Apesar de que eu acho que é difícil para mim, mas eu, pelo que vocês estavam falando, tem, querendo ou não, tem bastante emocional aí, né? Eu acho que tem uma figura feminina forte. Eu só acho que assim, tem uma austeridade, mas eu consigo ver fertilidade. Eu acho que tem Legal. esse Aonde está a azul aí. fertilidade? Eu Fala acho pra que mim. as águas podem trazer uma fertilidade, sim. Independente da situação. Mas eu acho que sim. Legal, Jaqueline. Vai, vamos seguir. Onde que você vê fertilidade aí? Fala para mim. Aonde eu vejo? É. Vejo na primeira carta, é Imperatriz, né? É a sacerdotisa. Eu, sacerdotisa, como você falou da Iemanjá, a Iemanjá, ela é uma mãe, né? Então, assim, eu a vejo como mãe, apesar de ser essa austeridade, eu acho que ela tem tudo para ser uma mãe. Não sei se está certo, sabe? Assim, é o que eu estou vendo. E não sei a maioria, mas eu vejo tem a Lua, que a Lua é o emocional, né? Assim, tá ligado, Lua tá ligada a gente como mãe sempre fala da gestação, no nascimento da virada da Lua, então não sei se tem a ver, mas tem a transformação aí. Essa última carta também eu vejo muito, tem Lua, tem água, tem o feminino. Então, assim, para mim traz, eu vejo fertilidade. Beleza, Na vamos. minha visão, eu Tá valendo, tá valendo. Vamos botar. Vamos continuar nosso debate, gente. É através do debate que a gente vai vendo as cartas. Ana Carolina, daqui a pouco eu vou falar o que eu acho, né? Longe de ser a verdade absoluta, mas eu só vou dar a minha visão, né? Concordo com a visão de todos vocês. Acho muito boa e eu consigo aprender bastante coisas com o que vocês trazem. Ana Carolina, quer até que comentar quando a alguma gente coisa? fala, a gente começa a observar mais, né? É verdade. Eu aprendo muito, não tô falando bobagem, não. Às vezes vocês me trazem uns negócios assim que eu não tinha visto e eu reconheço e falo aqui. Até mesmo essa segunda carta, ela é rica também, né? Ela é rica. Então, A assim, nove de ouros. eu vejo. Eu vejo. É um campo vasto, é uma fertilidade ali, né? Assim, é um Vamos campo lá. fértil. Tá bom. Vamos lá. Ana Carolina, quer falar, Ana Carolina? Eu acho que não teria assim a possibilidade de ter filhos se fosse algo planejado, justamente pela instabilidade emocional, né, que apresenta no relacionamento
e pela questão de que eu acho que a consulente mulher, ela não preza muito a emoção. Eu vejo ela muito mental. E eu acho que também teria a possibilidade de acontecer, mas não seria algo planejado, justamente pelo no conjunto do jogo todo ter muita emoção, mesmo sendo assim desestabilizado. Legal. Então, olha só. Vou dar. Alguém quer falar mais alguma coisa antes de eu falar? Não. Não, tranquilo. Rapidinho. Então, olha só. Eu concordo com a Aline. Sendo mulher, ela é uma filha do pai. Normalmente, as filhas do pai têm. Não quer dizer que não engravidem, e não estou falando isso, mas elas têm uma tendência a ter um pouco mais de dificuldade em engravidar, tá bom? Precisa de um esforço, uma dedicação e uma presença maior da pessoa. As filhas da mãe, né, dependendo de alguns fatores, elas vão engravidar muito fácil. Aqueles casos que a gente conhece que a pessoa namorou uma única vez e já engravidou, né? Namorou uma noite, engravidou. E eu falei assim, caramba, e tem pessoas que passam anos e não conseguem engravidar. Quer dizer, vai ter pessoas que vão ter uma propensão. A filha do pai, ela não tem muito isso como uma propensão, mas isso não quer dizer que não ocorra, tá bom? Continuando o raciocínio, o companheiro dela é um filho da mãe, pelo todo o aspecto que nós estamos vendo aqui, e porque precisa complementar. Um complementa o outro nos seus aspectos, tá bom? Por que eu acho, assim, tem muita clareza que ela é filha do pai? Porque o que define ser filho do pai e filha da mãe é o fator emocional, e no fator emocional da mulher tem o imperador, que é um aspecto masculino, preponderante, dominante, então não teria muito isso. Ok. Então, o companheiro obrigatoriamente vai ser filho da mãe, porque eles são sempre pares, estão sempre se complementando, tá? Não quer dizer também que ele não seja. Ele pode ser uma pessoa até que tenha dúvidas sobre suas vidas, mas não necessariamente vai ser uma pessoa sobre alguns aspectos que não vai ter essa capacidade. Vamos lá, mas deixa eu continuar aqui o raciocínio. A gente está analisando um jogo. O analisar um jogo, gente, é igual se você estivesse olhando um resultado de um exame. Você tem que entender os números e as informações que estão ali. Às vezes, uma informação sozinha, se você pega, por exemplo, uma taxa de colesterol e olha só a taxa de colesterol total, não diz uma informação completa, porque você tem colesterol bom e o colesterol ruim. Então, olhar o exame como um todo te dá uma ideia melhor do seu exame de saúde. O jogo é a mesma coisa. Quando a gente olha a carta do físico, a gente vê, primeiro, a gente vê que no plano da mulher, ela vem com a sacerdotisa. Uma das cartas que representam maternidade é a sacerdotisa. Então, essa mulher é fértil. Quando nós vamos no plano mental, você tem uma mulher que está com uma roupa grande, mostrando uma grande fertilidade no seu jardim. O jardim dessa mulher é fértil. Então, nós temos uma confirmação no plano mental que ela é fértil. Então, fisicamente, essa mulher não traz nenhuma indicação no jogo que ela tenha processos que impeçam ela gerar um filho, uma vida. Quando vamos no plano mental, no plano emocional, eu já falei para vocês que o imperador ele representa a concretização na matéria daquilo que a gente quer. Ele está lá, ele representa o número 4, ele é o defensor da vida. Ele carrega o óvulo numa mão e o espermatozoide na outra. Também pode ser feita essa analogia. Então, no plano emocional, novamente, nós temos uma confirmação da fertilidade dessa mulher. Aí nós vamos descer um pouco mais um plano. Vamos para o plano físico. Quando nós vamos no plano físico, eu tenho o número 3. O número 3, como tem a trindade, quando vocês se lembrarem, se vocês voltarem lá na Viagem do Herói, o 3 representa, na Viagem do Herói, é a imperatriz, que ela recebe o óvulo, que é o bulbo, e ele vem para a matéria. É o número 3, está lá.
do próximo, do número 3, vem o 4, que é a matéria em si. Então, ela tem também no campo físico a condição, o útero dela, nós podemos imaginar que aquelas três esferas ali são os óvulos, ela tem abundância, ela pelo menos ela tem o necessário, pode não estar sobrando, mas com certeza faltando não vai estar, tá bom? Mas precisa, vou voltar a falar, ela tem todos os mecanismos, ela tem tudo, é como se você estivesse com tudo pronto para fazer, mas você não ligou o carro não anda, tá certo? Todos os equipamentos dela estão perfeitos em ordem para ela poder ter o filho. Mas ela precisa de um empurrãozinho. Lembre-se que lá no 3 de ouros, nós estamos vendo 3 pessoas. Então, ela por si só não vai rolar. Então, precisa que haja ali um certo empenho. Beleza. Vamos descer para a carta do homem. A carta de espada, tradicionalmente, representa o falo. Quem já leu alguma coisa sobre Jung, tanto a espada quanto o paus, o obelisco, a pirâmide, todas essas construções que têm uma forma fálica, ela vai representar o falo do pênis. Então, ele tem 3 elementos que representam isso. Ele na realidade tem 4, né? A torre representa um falo, então ele tem um falo, então não é um cara capado emocionalmente ou espiritualmente ou de crença. Ele vai ter um pouquinho de dificuldade porque a parte espiritual dele deu ali uma chamuscada, então a parte disso ele vai ter um pouquinho de bloqueio, ela também tem um pouquinho de bloqueio, mas não é necessariamente um impeditivo. Ele tem ali o 7, que fala da realização na matéria, ele tem isso o 7 de espada, depois ele tem o 9 de paus, que, como nós já falamos, o 9 é o final de um ciclo e a realização do fogo, do tesão. O tesão, o sexo, o ato sexual está muito ligado à energia do fogo, né? O libido, né? Estou falando da libido, de ter vontade de fazer sexo, está ligado ao libido. Então, nós temos nele a energia máxima do libido, que é o 9, e nela a do imperador, que por sua própria existência vai ter libido, a sua própria energia. Então, o sexo não vai faltar. Tanto é que nós temos ali o rei de copas, que não deixa eu mentir, ok? Tá lá, sexo, tá lá, ok? Rola no relacionamento deles. Também vemos isso no jogo. Quando nós vamos no 2 de espadas, ele pode ter um pouco de receio. E aí nós temos o 2 nele, o 3 nela, eles são um número muito próximos. Essa pessoa pode ter um pouco de receio, se vai conseguir manter, se vai conseguir educar, tá certo? Ele tem aí um pouco de bloqueio, mas nada que impeça dele fazer, porque está logo no começo do jogo e nós vimos que a de carta de 1 até a carta 4 é quando a gente consegue trazer um espírito da matéria, um espírito que está na erraticidade para a matéria, ela vai do 1 ao 4, ok? Está lá na Viagem do Herói, quem não se lembrar, vê de novo. Quando nós vamos no plano na coluna que fala do casal, mesmo havendo ali o tiro, porrada e bomba que está lá no plano espiritual e no plano mental, eles vão fazer as pazes na cama, que está lá o rei de copas, tá certo? Eles vão resolver, os seus desentendimentos vai estar dentro de uma energia ativa dos dois, ok? E aí eu deixei para o grande finale, é a carta da Lua. A carta da Lua é uma das principais cartas. Nós temos 2 cartas que falam muito claramente de filho, tá? É muito claro. De filho, de maternidade, de gestação, de gravidez. É a carta da Imperatriz, que é o 3, e a carta da Lua. São as 2 cartas que vão falar sobre filho e gravidez. A carta da sacerdotisa também fala, tá bom? Mas ela vai falar de uma gravidez velada, aquela gravidez que ainda não foi descoberta, gravidez que ainda não teve o resultado, ou uma gravidez que a mulher ainda não teve consciência. O 12 vai falar de uma gravidez de risco, que é o pendurado, mas quando a gente fala assim, gravidez mesmo, chega alguém para perguntar a você, eu quero saber se eu estou grávida. Se você botar a carta do tarô e sair a carta da Imperatriz ou a carta da Lua, não precisa nem fazer teste, está grávida. Se sair a carta da sacerdotisa, você tem ali uma 90% de chance de estar grávida. Lembrando que nós temos aquela paradinha ali da cortina.
tá certo? E essas são as colocações. Ela consegue ter filho? Sim, consegue. Então, respondendo aqui a colocação da Aline e da Marcela. A Aline está correta. Ela vai conseguir sim ter, ela vai ter dificuldade de ter filho. Tudo que você colocou está correto. Pode ser que ela passe a vida inteira sem ter filho se ela não parar para se dedicar. Não estou nem falando de inseminação. Aqui não é uma questão de inseminação. Aqui é uma questão, Aline, dela e do marido sentar e conversar e falar assim, pô, o fulano, você quer ter filho? E ele falar exatamente o que você falou. Para engravidar, o homem tem de dizer sim, tá? Energeticamente, magisticamente, o homem tem de dar permissão. Não é permissão de boca. Ele pode falar assim na cabeça dele e falar assim, não quero nem, não quero. E aí ele comanda o espermatozoide e o espermatozoide já sai sem vitalidade. É exatamente o que você falou. Aquilo ali está perfeito. O espermatozoide já sai sem vitalidade, já sai já meia bomba, já morrendo. E ele não fecunda, porque é ele que manda a sementinha para plantar na terra, que é o óvulo. Então, se o homem não der a concessão, o consentimento, não engravida. Então, precisa haver uma conversa entre ele e ela para que ele aceite e essa carta de 3, do 2 de espada, vira uma outra carta, vira um as, que aí é o grande falo mesmo, tipo, vou chegar junto, porque o meu falo tá ali, eu vou embora, eu vou ter um filho com você, tô confiante, tá certo? E ela ter esse campo mais aberto, mas a possibilidade é plena por causa da lua. Ficou claro as analogias que eu fiz? Entendi. Então, a Lua também confirma, né, que ela pode ter filho. Ela pode ter filho, tá bom? A Lua vai falar da ancestralidade, vai falar da avó, né? Vai falar da mãe, mas é um outro tipo, né? A Lua, ou Aline, assim, ela vai falar da mãe, mas aquela da mãe que já com maturidade, né? Mas ela vai falar muito também disso. Vai falar da ancestralidade. Eu vi uma vez um baralho que mostrava perfeito duas, na realidade. Um mostrava a roda do feminino, vocês já devem ter ouvido falar, aquela roda do feminino sagrado, representando a lua. Isso é perfeito também para a carta da lua. E teve no outro que dá para você ver as 4 gerações. Quais são as 4 gerações? É a avó, a mãe, a filha e a neta que acabou de nascer. Sacou? Tava assim, a própria mãe e a avó fazendo o parto da filha e estava nascendo, a criança que nascia era mais uma mulher. E aí você viu as 4 gerações de mulheres representando bem a lua. Também é uma carta que representa muito bem, também é um desenho que representa muito bem a carta da lua. Sacou? Entendi. Então, gente, tá acabando. Queria perguntar para vocês se vocês têm mais alguma pergunta. Eu não vou botar outro jogo porque não vai dar tempo de ver, mas foi bastante bacana porque a questão é a gente aprofundar e ver o simbolismo, ver as relações, as interrelações, as correlações entre colunas, entre linhas, entre planos, porque não é uma leitura seca. Essa leitura seca de tipo, tal cor, parece decoreba, né? 2 vezes 2 dá 4, 4 vezes 4, 16, parece decoreba. Não é, tarô não é decoreba. Então, no que ele anda as cartas dentro de um jogo, ele vai mudando as suas relações e olha quanta informação nós tiramos, quantas coisas nós soubemos da vida financeira, descobrimos a vida financeira, os relacionamentos, trauma, problemas espirituais, problemas de menos-valia, problema que a pessoa não consegue trazer para a matéria, os dois têm. Problema físico, conseguimos ver se tem problema físico, se não tem problema físico entre eles. Vimos que o rapaz tem um pouquinho mais, a mulher já não tem, tá certo? E ele tem até por causa de uma herança espiritual, né? E essas duas espadas que estão enfiadas no chão pode representar até uma perda, né? Por exemplo, uma pessoa que possa ter uma ejaculação precoce, uma pessoa que possa ter dificuldade de manter uma ereção, ou uma pessoa que pode se masturbar por causa dessas duas espadas que estão enficadas no chão. Também isso o próprio jogo do tarô nos traz. Tá aqui. É só
Deixa eu te fazer uma pergunta. Então, Essas 3 fileiras, eu já peguei quase no final, são os planos físicos, mental, isso, espiritual? deixa eu voltar aqui um slide aqui. Peraí, deixa eu ver se eu consigo voltar. Então, eu estava dando em cima desse jogo, porque esse jogo, essa metodologia de jogo, ela permite grandes profundidades na investigação nossa. É um jogo simples, porque ele só fala, são 4 planos e a gente bota quantas colunas a gente precisar. Se eu estiver falando só de mim, eu boto só uma coluna. Se eu estiver falando de mim mais uma outra pessoa, eu boto 2. Se eu estiver falando de mim mais uma pessoa e um resultado que eu quero saber, eu boto 3. E aí eu vou ampliando em número de colunas de acordo com a minha necessidade, mas ele, na sua estrutura, ele é tipo Lego, cara. O jogo do plano, ele é igual o bloco de montagem do Lego. Você vai aumentando ou diminuindo o número de colunas de acordo com a sua necessidade. A estrutura é muito simples. Você conseguiu entender a estrutura básica dele e as relações, qualquer coisa tu monta, qualquer coisa. Tu monta qualquer jogo nessa estrutura de 4 planos, qualquer jogo, para qualquer situação. Inclusive para desbloquear problemas de saúde, de dinheiro, Sério? de briga, qualquer coisa. O que você imaginar, você monta com. E hoje em dia, a palavra é desbloqueio. Mas é, gente, porque olha só. Por exemplo, vou te dar um exemplo. Esse jogo é a terceira vez que eu mostro o mesmo jogo. Isso é importante. Porque se vocês olharem no livro, na internet, você vai encontrar uma quantidade infinita de jogo. Eu já joguei, mas só que tem, cara, tipo assim, ele bota que você tem que começar pela direita, outro pela esquerda, outro por cima, outro por baixo. O outro pega o mesmo jogo e muda o nome, mas é a mesma disposição, só muda o significado da disposição. E aí você tem que decorar o que significa aquela posição e onde que é o número. Cara, no final das contas, você gasta muito mais energia em decorar a posição, a disposição, do que exatamente o que significa as cartas. Beleza, mas cada um tem o seu caminho. Eu gosto desse, para mim é simples, é limpo e é eficiente. Vou dar um exemplo para vocês. Por exemplo, uma pessoa da família pegou lá, supondo que alguém da família tenha pego o Covid. Você consegue ajudar o tratamento dessa pessoa espiritualmente, mesmo ela estando no hospital, pelo tarô. Nossa! Lógico, gente, é magia. O arcano trabalha pra gente em benefício. Você vai pedir autorização, lógico, você não pode fazer nada, absolutamente nada, e não tem autorização espiritual da pessoa. Você vai pedir autorização e vai rezar para que aquilo seja melhor. Você monta um jogo, tá lá. Plano espiritual. Por que essa pessoa está com Covid? Às vezes, espiritualmente, essa pessoa está com um karma. Sim. Tá certo? Às vezes, espiritualmente, lá no mapa astral dela, ela está com karma que ela tem que passar. Quer ver um exemplo bem bobo, mas é real? A pessoa que morre do Covid, ela está morrendo por pneumonia afogado, a sensação de afogamento. Então, imagine que essa pessoa tem karmicamente um compromisso de morrer afogado. Ok? Porque, sei lá, porque ele tem que morrer afogado. Enfim, cada um com seu. Cada um. Apareceu no tarô. Aonde? Eu agora não lembro exatamente quem falou, acho que foi a Jaqueline, que tinha bastante carta de água. Então, por exemplo, se viesse aqui um jogo desse e viesse uma carta que tivesse, por exemplo, o 8 de espadas, que mostra a pessoa amarrada, porque o cara que fica no respirador, ele fica preso, fica amarrado. Só você olhar uma foto de quem está no respirador e você olhar a foto do 8 de espadas, você vê que a diferença é só que um está em pé e o outro está deitado, mas é a mesma coisa. E está repleto d'água. Essa seria uma carta muito fácil de representar karmicamente que essa pessoa está envolvida num processo, se sair no plano espiritual, que ela tem um processo kármico. E é por isso que a gente vai deixar? Não, a gente vai rezar, vai pedir misericórdia, vai pedir misericórdia. Deus é amor, Deus é perdão, Deus quer a gente bem. A gente que não quer, a gente que não quer ficar bem. Mas Deus quer a gente bem. Deus quer a gente bem. Deus quer. Isso não tem a menor dúvida. A gente que fica na culpa, a gente que fica Vitimização. Como é que é? Vitimização e a gente que arruma problema pra gente. Mas Deus mesmo quer a gente bem. Aí a gente vai lá, reza para aquela pessoa que está lá no Covid se perdoar e ela se perdoar e ela sair da situação. Aí você chega lá no mental.
Às vezes a pessoa está no mental, às vezes o bloqueio está no mental, ela está se sentindo culpada. E o pulmão vai falar de quê? Vocês sabem? De tristeza. Uhum. A simbologia, se vocês lerem a leitura corporal da pneumonia, é tristeza profunda. Leitura corporal é tudo, é verdade. Tá lá. Igual diabetes, né? Desculpa? Igual a diabetes Igual a também é diabetes, emocional, exatamente. Aí tá lá, rins, exatamente. né? Isso. Aí vamos lá. Então, aí você vai olhar o plano emocional dessa pessoa. Pô, tá lá uma carta que mostra tristeza. Sei lá. E você sabe que o Covid está atacando os rins, né? Tá atacando os rins, exatamente. As pessoas estão no pulmão e rim, que é o emocional, né? Isso. O rim pega mais medo, né? Pega medo e Medo, tal. Beleza. Aí o que acontece? Aí você vai olhar, qual é a carta? Se a pessoa está internada, gente, alguma carta algum plano tá com bloqueio. Eu não sei se o bloqueio da pessoa está no espiritual, se está no mental, se está no emocional, no físico. Às vezes está bloqueado 2 campos, às vezes está bloqueado 3, às vezes está bloqueado 4. Paciência. Vamos rezar, pega lá, bota o cristal ametista, bota o pedra, lógico, pedra de cura, vai pegar um cristal azul que vai falar de tratamento de infecções, as pedras azuis vão falar disso, inflamações, infecções. Você vai pegar as pedras verdes, vai falar do amor, vai pegar as pedras rosa, vai falar do amor a um nível espiritual. Você vai pegar a pedra violeta, tem mais de uma, não é só a ametista, que vai falar da transmutação, e vamos fazer a oração, Pai Nosso, Ave Maria, a oração do perdão, Salve Rainha, a oração de Nossa Senhora Desatadora do Nó, Nossa Senhora do Desterro. Olha quanta magia. Isso é tudo magia, gente. Credo, tudo magia. Mas é tudo magia que você vai fazer lembrando, vou voltar a falar, com a permissão daquela alma. Você vai pedir que seja feito o melhor para aquela alma. Mas dentro da sua intenção, que seja feito o melhor para aquela alma, você vai lá rezar a oração de Nossa Senhora do Desterro. Para quê? Porque a pessoa está num problema de saúde. E o mesmo que vale para o Covid, vale para qualquer coisa. Está desempregado? Mesma coisa. 4 planos, carta, fulano ficou desempregado, marido desempregado, você está desempregado, filho está desempregado. Pega o 4 plano, vê onde está o bloqueio do filho. Por que o filho ficou desempregado? Não é por causa do Covid, cara, porque tem uma opção de gente trabalhando, é porque alguma coisa aconteceu. Vamos ver onde está o bloqueio desse filho. Eu acompanho alguns jogos, mais assim, de internet mesmo, YouTube. Eu não consigo, eu nunca vi ninguém falar de jogo assim. Até mesmo eu já joguei, acho que 2 vezes. Ninguém nunca fala, vamos trabalhar os bloqueios. É incrível isso. Cada um traz É o que tem. Cada um traz o que tem. Eu tô insistindo com vocês, eu tô tentando ensinar. muito Eu bacana tô me isso. esforçando a ensinar a vocês o que eu sei. Eu não tô negando nada, eu não tô escondendo nada. Só peço Porque é bonito, entendeu? consciência de vocês. Eu Só acho peço uma coisa para vocês: é consciência e responsabilidade. Não podemos fazer nada, independente da sim. intenção, que não tenha a permissão daquela alma. Ela pode estar até em coma. Você vai fazer uma prece pedindo àquela alma, ao anjo da guarda daquela alma, aos guias e protetores daquela alma, a Mãe Jesus, sempre foi. a Mãe Maria, que você possa. Porque Jesus chegou Até o rei na que terra, você tem que pedir permissão, né? todo mundo. O Marcelo, quando Jesus estava na terra, ele falou o seguinte pra gente: peças e obterás. Está lá na Bíblia. Bata na porta e ela vos abrirá. Então, tem outras passagens. Se tiver alguém lá com necessidade, o que eu faço? Você ajuda. Tem a passagem do samaritano. Tava o cara passando, tinha um samaritano, ele ajudou. O samaritano não parou e olhou lá o rapaz, que eu esqueci de que lugar ele era. Esqueci. De que lugar ele, o rapaz estava ferido, de que lugar ele não parou para perguntar se o cara estava com karma, se o cara merecia ser ajudado. Eu não vou botar a mão nesse cara porque eu vou pegar um karma para mim. Não foi isso. Tá lá, Jesus contou essa parábola. O cara pegou o cara que estava lascado, quase morto na estrada, levou o cara para uma estalagem, pagou. Ele não fez pergunta. Então, aquilo que está dentro das nossas condições é para fazer. Isso foi as parábolas e os exemplos de Jesus. A menos que eu esteja interpretando errado o que foi mostrado, o que foi trazido, está lá no Evangelho. Ele deu essa palavra que eu estou te falando e deu o exemplo do bom samaritano. Só que a gente tem consciência que a gente não pode interferir na vida dos outros, porque interferir na vida dos outros é magia negra. Então a gente vai fazer o melhor que a gente pode, mas sempre vai pedir permissão para fazer.
para que seja feito o melhor para aquela alma, seja o emprego, seja a saúde, seja qualquer coisa. E aí esse jogo do 4 plano, ele te dá a ferramenta necessária para você ver onde está o bloqueio. Entendeu? E é por isso que eu estou insistindo de vocês conseguirem entender as relações dessas cartas. Porque uma vez que você entendeu a dinâmica, gente, qualquer coisa você monta nesse jogo, tá bom? Mais alguma dúvida, meus queridos? Não, obrigada. Não. Tá bom? Dá uma praticadinha, se possível, veja um novo vídeo depois de publicar. E na semana que vem eu vou trazer um outro, que eu quero ver, para a gente poder praticar um pouco mais, tá bom? Tá bom. Tá ótimo, obrigada. Agradeço e tenha aí um bom restinho de semana. Gratidão. Tá bom? Você também. Obrigado. Tchau, gratidão. Obrigada, tchau. Gratidão. Boa noite a todos.